Vereador Caleb. Só para esclarecer uma questão, eu acho que a vereadora Estela trouxe aqui, e sua fala me contempla em alguma medida, vereadora Estela, quando a senhora fala sobre os inocentes. De fato, existem inocentes que morrem em confrontos com a polícia. Bala perdida, às vezes a polícia faz alguma operação no sentido de achar que é um suspeito e a pessoa não é. Agora, a realidade que nós vimos ontem no Rio de Janeiro é a minoria da minoria que são inocentes. Uma parte De acordo com uma matéria que nós temos aqui, do Globo, de 18 horas atrás, a operação no Rio de Janeiro. Quantos morreram durante a operação policial no Alemão e na Penha? A ação mobilizou 2.500 policiais, também promotores do GAECO. E aqui fala em 56 suspeitos que foram mortos. Até esse momento, tinham 64 mortes apuradas. 4 policiais, 4 inocentes, e os policiais podem ser também computados dentro dos inocentes, que estavam representando o Estado estava presente lá. Não é o PT que estava lá, não é o PL, não é o PP. Estava o Estado diante do crime. Então, são pessoas inocentes, estavam prestando serviço no nosso lugar. Eles são o garantidor da lei, é o que a lei diz sobre eles. 4 policiais morreram e 4 inocentes. Os outros 56 são suspeitos. Só que essa mesma indignação eu não vejo quando uma criança de 7 anos ontem foi morta quando voltava de um culto. Com a sua família em volta do carro onde ela estava, os bandidos cercaram o capitão Ramon e deram dezenas de tiros e mataram essa criança de 7 anos, voltando de um culto. 7 anos. Só que o PT e o PSOL foram 2 partidos que não votaram juntamente com o aumento de pena para crimes hediondos. Então aqui que está o problema. A filosofia partidária. Este é o grande problema aqui. Não está se dispondo a endurecimento de penas. Quando nós falamos aqui sobre a questão do feminicídio, e eu defendo o endurecimento de penas, e nós defendemos que seja feita uma força-tarefa em cima de quem faz isso, que de fato uma mulher que tenha medida protetiva seja defendida, de fato não seja um papel na mão, porque o papel pode ser rasgado a qualquer momento. Um papel não garante nada na vida de uma mulher. Mas que a medida protetiva de fato aconteça, é desse tipo de coisa que a gente está dizendo. Aumento de pena para crimes hediondos. Quem foi contra? PT e PSOL. Então, é isso que não entra na minha cabeça. Como diz defender o inocente, se o inocente é morto, e o silêncio é o que resta diante disso. Seu a parte, vereador Bortola. Vereador Caleb, aqui eu rogo ao presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social dessa Casa Legislativa, vereador Iago, para que faça uma visita técnica ao BOP e convide a vereadora Rose Frigieri para conhecer o treinamento de excelência que é o BOP do Rio de Janeiro, o BOP mais tradicional, que treina quase todos os estados, policiais de quase todos os estados, e ela vem me dizer uma mentira, uma falácia, dizendo que policiais do BOP não são treinados para fazer a função que estão fazendo com excelência. Isso sim é uma mentira e um absurdo. Obrigado, vereador. Para concluir o raciocínio do vereador Bortola, é justamente em cima disso que nós estamos falando, da realidade dos fatos. É uma guerra contra o terrorismo. Aqui não deveria ter cor partidária, só que quando se grenaliza o assunto, veja, nós não entramos nem na questão de qual era a cor da pessoa que morreu, qual era o sexo, qual era a idade, o que estava se dizendo era uma guerra com relação ao terror, com relação ao crime. E aí o que tenta se fazer é grenalizar algo que deveríamos estar do mesmo lado, lutando contra o crime. O crime não pode imperar na sociedade. A gente não pode achar comum uma favela ser dominada pelo traficante. A pessoa chegar em casa e não ter descanso na favela. Eu vou deixar um exemplo aqui para os que são simpatizantes da esquerda, quem é do PT, PSOL, PCdoB, o Washington Quaquá. Prefeito lá de Maricá, né, vereador Bortola? Prefeito do PT. Mas tem uma postura com relação ao crime que é admirável. A postura que ele tem é um prefeito eleito pelo PT. Foi 13 que foi votado na urna, mas a postura dele com relação ao crime é uma postura exemplar. Porque na hora de combater o crime, nós não podemos ter desavenças entre nós. Ou a polícia, que é o último reduto de defesa, a última barreira de defesa contra o crime, ou a gente não apoia a polícia e a gente defende o criminoso. Não tem meio termo nessa luta. Seu a parte, vereador Ramon. Parabéns por trazer esse tema mais uma vez. E eu digo uma coisa, o povo preto e pobre não são os 60 que foram assassinados. São os 4 milhões que são coagidos por essas organizações criminosas. Essa é a grande vítima. Quem está no morro, quem está na favela, que não consegue subir, não consegue ter paz dentro da sua casa. Então é contra isso que nós temos que lutar e se unir, sem grenalizar a discussão, porque é uma luta contra o terror e contra a criminalização. Quando um policial tomba em combate, é o pior cenário que tem para a população. Só vou dar um exemplo, os últimos 30 segundos aqui, presidente. E eu falei para o vereador Bortola, quando eu li essa matéria aqui, capitão Ramon, eu confesso que arrepiou, os pelos do meu braço arrepiaram, lendo o que eu vou ler para vocês aqui agora. Mensagem às 10h10 da manhã de ontem. A esposa mandando para um dos policiais. Você está bem? Deus está te cobrindo, estou orando. Às 10h57, vereador Iago, ele respondeu, estou bem, continue orando. Aí às 10h59 ela disse, te amo, 11h03.
Cuidado, pelo amor de Deus. 11:04, muitos baleados. 12:37, amor. 12:37, me dá sinal de vida se puder. 1:33, chamada recusada, não atendida. 1:34, 1:34, 1:36. Quem foi esse? Sargento Heber Carvalho. E a pergunta dela foi: o que eu vou dizer agora para a Sofia, que é a filha que ele deixou em casa, para defender cada um de nós que estamos aqui? Nós não somos cariocas, não nascemos lá no Estado. Mas ele é um representante do Estado, que deve ter força e sobrepor o crime. Ou a gente defende o Estado e defende o policial, ou a gente se associa ao crime. Essa é a escolha. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Iago Morandi.